Vamos falar agora no que pode doer no bolso do brasileiro ou não, que é imposto de renda. O governo federal pediu a retirada do requerimento de urgência do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ô Ivan, em regime de urgência, os projetos já vão direto para a votação do plenário sem passar pelas comissões. Então, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: todo mundo acha legal quem ganha até R$5.000 não pagar imposto de renda. Mas alguém já parou para fazer conta qual vai ser o impacto? Nós estamos com um déficit fiscal violento. Será que o governo finalmente falou, calma, gente, segura a narrativa e vamos ver se tem pé e cabeça? E aí, Ivan? Essa é uma questão econômica que foge um pouco da minha competência, mas como cidadão que paga os impostos, eu fico feliz em poder me manifestar em relação a ela. Quando surgiu essa notícia, eu fiquei muito preocupado, porque se nós temos um déficit que está sendo ampliado dia a dia, com os juros já chegando a 14,5%, provavelmente na quarta-feira vai ter a reunião do Copom, 14,5%, 14,75%, que é uma marca estratosférica. O Estado não consegue pagar tantos juros para os investidores, e ao invés de pagar juros, pagando todos esses juros, não tem dinheiro para outros investimentos, e isso só acontece porque o Estado ele gasta mal. Ele não age como uma dona de casa. A dona de casa, ela sabe o seu orçamento, ela paga as contas, chega no final do mês 0 a 0. Agora, se você não tem esse cuidado e o governo não tem esse cuidado, gerando esse déficit crescente, nós vamos chegar a um momento em que o Estado, não tendo condições de honrar as suas obrigações, nós vamos ir para uma inflação gigantesca, como nós tivemos na Argentina. Até faço uma comparação interessante. Antes era fácil viajar para a Argentina porque o nosso dinheiro valia muito lá e você podia desfrutar de excelentes restaurantes e excelentes lugares e vinhos. Por quê? Porque lá se gastava de maneira desordenada, e gastando de maneira desordenada, os juros, a inflação ficou abusiva e insuportável. E a consequência aqui seria essa: se o déficit público continuar aumentando desta maneira, a inflação virá e, junto com ela, a pobreza, porque a inflação é o pior. É o que pior pode ocorrer para os vulneráveis, para a classe mais desfavorecida. A inflação é o que prejudica mais o pobre, porque as pessoas que têm investimentos, eles se protegem com CDI, CDB, mas o pobre não. O pobre, ele recebe o valor hoje, se ele não fizer a compra integralmente hoje, no dia seguinte ele não consegue mais, como ocorria naquele momento. Nós tivemos uma inflação de 80%, né, que foi recuperada pelo Plano Real. Mas nós vamos perder o Plano Real se não tivermos cuidado com as contas públicas. Então, Adib, sabe, você que conhece muito sobre esse tema, fala-se por aí que o impacto desta isenção seria de até 27 bilhões de reais. Eu não sei se procede ou não, queria te ouvir. E o Brasil está com uma dívida pública que está batendo aí 75% do PIB, 80% do nosso PIB. Estamos pagando de juros, tudo isso eu quero se você confirma ou não, cerca de 1 trilhão de reais. Nosso PIB é de 11 trilhões de reais e, segundo matemáticos e economistas, dizem que se você paga até mais de 6% do PIB como serviço da dívida pública, você entra num setor já preocupante. Nós estamos aí pagando 8% do nosso PIB só de juros, porque a nossa dívida chega a 80% do PIB. Você acha que o governo está começando a cair na real? Ou seja, toda hora é uma benesse atrás da outra, mas está parando pela primeira vez para fazer conta, porque em 2027 não tem dinheiro para saúde e educação. Queria que você fizesse uma análise global disso, que o nosso espectador quer muito saber sobre isso. Capês, vocês têm razão absoluta da forma da colocação, que é a seguinte: o governo federal vem enfrentando déficit financeiro absurdo nos últimos anos. Ou seja, para o nosso telespectador, o que significa o déficit financeiro no final do ano? Existe uma lei chamada Lei Orçamentária. Então, ela prevê o que o governo vai
receber, o que vai arrecadar durante o ano e o que o governo vai gastar no final do ano. O ideal é que isso, no final do exercício, chegue próximo de zero, ou seja, o que você arrecada, você gasta. Ocorre que, nos últimos anos, nós temos gasto bilhões e bilhões a mais do que aquilo do que nós arrecadamos. Isso gera déficit. E para suprir essa necessidade, o governo precisa ir a público, ir ao mercado e tomar dinheiro para pagar as contas. Isso faz com que o estoque de dívida do poder público aumente. Aumentando o estoque de dívida, o custo aumenta. Os juros anuais, que tem que pagar por esse estoque de dívida, também aumentam. Para este ano, há uma promessa de campanha do presidente Lula de que haveria isenção até R$5 mil do imposto de renda e uma diferença, uma diminuição entre 5 e 7 mil. O fato é que o projeto de lei foi encaminhado com uma estimativa, Capês, de impacto, ou seja, de renúncia de receita. Quando você concede uma isenção, você diz, deixarei de arrecadar por essa isenção X reais. E a estimativa é entre 25 e 27 bilhões de reais que deixarão de entrar para o erário por exercício. Ocorre que o governo precisa apresentar de onde esse dinheiro vai sair para suprir a necessidade da despesa. Eu abro mão da receita, preciso dizer de onde sai o dinheiro para suprir a despesa. Muito bem, isso supostamente virá com o aumento da carga tributária para aqueles que ganham acima de um determinado valor em relação ao imposto de renda. O Congresso vai montar uma comissão para discutir se isso está dentro da capacidade contributiva e se isso tem caráter de confisco ou não. Por quê? O contribuinte tem uma capacidade contributiva e você não pode, a qualquer renúncia, simplesmente despejar novamente a carga contributiva ou esse encargo sobre os contribuintes que já têm uma alíquota a ser paga. Você tira algum valor, você tira uma receita e depois impacta, você aumenta a alíquota em relação àqueles que mais contribuem. Isso gera, a própria lei tributária, a própria norma tributária, ela tem um caráter indesejável, ela gera uma repulsa em relação à sociedade, especialmente em dias que nós não conseguimos dar muita transparência ou eficiência ao gasto público. Se nós tivéssemos eficiência absoluta, transparência absoluta, se não tivéssemos denúncias de corrupção, as pessoas contribuiriam para o erário porque estariam vendo um retorno na forma de bens e serviços. Então, quando você mexe numa renúncia de receita da estimativa de 25 a 27 bilhões de reais, é preciso dizer onde nós vamos buscar esses recursos. E o Congresso, o governo retirou o regime de urgência exatamente para destravar a pauta, para que outros assuntos possam ser votados, colocados em discussão, e esse assunto possa ser amplamente discutido por uma comissão que vai, evidentemente, estudar esses aspectos. Olha, vamos falar português claro, porque a matéria fala isso. Retirou o pedido de urgência que o Adib até falou. É uma das principais propostas de governo do Lula. E aí o próprio governo interfere no Congresso. E o Congresso o que é? São bobalhões? Não tem... O Adib falou da virtude da justiça. E a virtude da coragem? Esse Congresso não tem autonomia? O Hugo Mota acabou de ser eleito com votos da oposição e aceita tudo que vem do governo? Eu estou até com saudade de tempos do Congresso Nacional um pouco mais atuante. Oposições, como a gente citou aqui em alguns casos, o Capês foi deputado, minha mãe foi deputada, tem que brigar até mesmo com o próprio governo. E cadê a autonomia e independência? E olha só, tem que ter autonomia e independência, o Congresso tem que ter sua vida própria. O governo não pode pautar o legislativo. E precisa ter coragem também para pautar os assuntos, tanto legislativos como também de CPI. Porque essa é a essência de uma democracia, a independência de um Congresso Nacional. Agora, Adib, tem que ter um pouco de ordem. Na nossa bandeira está ordem e progresso. Não adianta nada montar um CPI ou chamar o Congresso e os caras se esbofetearem lá, como está acontecendo agora. Tem que ter pulso. Tem que falar o seguinte, ó, o próximo que agredir aqui fisicamente alguém vai ser caçado. Tem que caçar.